Existe uma ideia que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias, e ela não tem absolutamente nada a ver com sorte. Ela tem a ver com pensamento, mas não qualquer pensamento. Existe uma forma específica de pensar que constrói riqueza, poder pessoal e influência. E se você entender isso profundamente hoje, sua maneira de enxergar dinheiro, trabalho e sucesso nunca mais será a mesma. O livro Quem Pensa Enriquece não é sobre ficar rico por acaso. É sobre como sua mente cria a realidade financeira que você vive, consciente ou inconscientemente. E talvez o mais perturbador seja isso. Você já está usando esse mecanismo agora. A única diferença é que pode estar usando contra você. Hoje, você vai entender como pensamentos se transformam em resultados, como crenças moldam destino e por que a maioria das pessoas trabalha duro a vida inteira, mas nunca constrói verdadeira riqueza. E quando você perceber o detalhe que quase ninguém percebe, tudo vai mudar. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. Quantas vezes você já sentiu que tinha potencial para mais, mas algo invisível te mantinha pequeno? Quantas vezes você começou algo animado e no meio do caminho perdeu força? Quantas oportunidades você deixou passar porque, no fundo, duvidava de si mesmo? Essa dor silenciosa é mais comum do que parece, e é exatamente aí que começa a transformação. Quem pensa enriquece parte de um princípio simples e brutalmente honesto. Riqueza começa como um estado mental antes de se tornar um estado financeiro. Isso significa que dinheiro não nasce no bolso, nasce na mente. Mas isso ainda não é o mais importante. O mais importante é entender que o seu cérebro funciona como um campo de plantação. Toda ideia repetida vira semente, toda crença emocionalmente carregada vira raiz. E tudo aquilo que você alimenta com atenção cresce. Se você planta dúvida, colhe hesitação. Se você planta medo, colhe estagnação. Se você planta convicção, colhe ação. E ação repetida com direção estratégica gera riqueza. Percebe o padrão invisível? A maioria das pessoas tenta mudar o resultado sem mudar o padrão mental que gera o resultado. Elas querem ganhar mais, mas continuam pensando como quem tem escassez. Querem prosperar, mas continuam reforçando histórias internas de limitação. E aqui está a promessa deste vídeo. Se você compreender os princípios centrais dessa obra e aplicar da maneira certa, você não apenas mudará sua relação com dinheiro, você mudará sua identidade. E identidade é o verdadeiro ponto de partida da riqueza. Esse canal existe para pessoas que decidiram parar de viver no piloto automático. Pessoas que entenderam que evolução não é acidente, é decisão. Se você faz parte disso, se inscreva e curta esse vídeo. Não como um gesto vazio, mas como um compromisso interno. Agora, existe um detalhe que quase ninguém percebe quando lê Quem Pensa Enriquece. As pessoas focam em desejo, mas ignoram intensidade. Napoleon Hill fala sobre um desejo ardente. Não é vontade fraca. Não é esperança tímida, é obsessão direcionada. É aquele tipo de objetivo que não sai da sua mente. E aqui começa o primeiro grande insight. Desejo comum cria tentativa. Desejo ardente cria estratégia. Pessoas comuns dizem, seria bom ganhar mais. Pessoas extraordinárias dizem, eu vou encontrar um caminho. Existe uma diferença neuropsicológica enorme aqui. Quando um objetivo é emocionalmente carregado, seu cérebro ativa sistemas de foco, criatividade e persistência. Ele começa a buscar oportunidades automaticamente. Mas quando o desejo é fraco, qualquer obstáculo vira desculpa. E talvez você esteja percebendo algo agora. Quantos dos seus objetivos são realmente ardentes? Ou você apenas gostaria que acontecessem? Essa pergunta muda tudo. Porque enquanto você trata seus sonhos como opções,
O mundo trata você como descartável, mas ainda tem algo mais profundo nisso. O livro não fala apenas sobre querer, ele fala sobre decidir. E decisão é uma linha invisível que separa a intenção de transformação. A maioria das pessoas adia decisões. Elas esperam o momento perfeito, esperam segurança, esperam garantia. Mas decisão verdadeira elimina plano B. E quando você elimina plano B, sua mente começa a operar em outro nível. Você para de procurar saída e começa a procurar solução. Mas existe um mecanismo oculto por trás disso que quase ninguém percebe. E é ele que sustenta ou destrói qualquer tentativa de enriquecer. No próximo trecho, você vai entender por que algumas pessoas mantêm foco inabalável por anos, enquanto outras desistem em semanas. E o que isso tem a ver com algo chamado fé prática. Parte 2. Existe um erro silencioso que destrói sonhos antes mesmo que eles tenham a chance de crescer. As pessoas confundem fé com esperança, mas em quem pensa enriquece, fé não é algo místico, é uma ferramenta mental. E quando você entende isso, tudo muda. Fé, no contexto do livro, é a capacidade de programar sua mente para acreditar no resultado antes que ele exista. Isso parece simples, mas neurologicamente é devastadoramente poderoso. Seu cérebro não distingue totalmente imaginação vívida de experiência real. Quando você repete uma ideia com emoção intensa, ele começa a aceitar aquilo como possível e depois como provável. E o que é aceito como provável começa a guiar comportamento. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Fé não é sentir-se motivado, é treinar sua mente diariamente até que a dúvida perca força. Napoleon Hill descreve algo chamado autossugestão, e muita gente ignora isso como algo superficial. Mas pense comigo, se você repetiu por anos frases internas como "eu não sou bom com dinheiro", "isso não é para mim", "gente como eu não fica rica", você já está praticando autossugestão. Só que negativa. Percebe o padrão invisível? Sua mente é neutra. Ela aceita o que você repete com emoção e constrói sua identidade com base nisso. E identidade gera comportamento automático. É por isso que algumas pessoas sabotam oportunidades sem perceber. Não é falta de capacidade, é conflito interno. Elas dizem que querem crescer, mas emocionalmente se sentem indignas de crescer. E esse conflito gera paralisia, mas isso ainda não é o mais profundo. Existe uma metáfora que explica isso com clareza brutal. Imagine que sua mente é um exército, seu consciente é o general. Seu subconsciente são os soldados. O general dá ordens, os soldados executam. Se o general diz, isso é difícil demais, os soldados encontram razões para recuar. Se o general diz, existe um caminho, os soldados procuram estratégias. Mas aqui está o problema. Muitas pessoas deixam o general distraído e permitem que o medo dê ordens. Resultado: soldados desorganizados, foco fragmentado, energia desperdiçada. Agora pense na última vez que você desistiu de algo importante. Foi falta de habilidade ou foi falta de convicção sustentada? A maioria das pessoas desiste não porque é incapaz, mas porque sua fé não foi treinada. E aqui entra um dos princípios mais subestimados do livro: persistência. Persistência não é teimosia cega, é resistência emocional estruturada. É continuar quando o entusiasmo inicial acaba, porque todo objetivo passa por 4 estágios. 1. Empolgação. 2. Dificuldade. 3. Dúvida. 4. Crescimento. A maioria para no estágio 3. Poucos atravessam para o estágio 4. E é exatamente nesse ponto que riqueza começa a se formar. Mas existe algo ainda mais poderoso. Napoleon Hill estudou centenas de milionários da sua época. E ele percebeu um padrão comum. Nenhum deles construiu riqueza sozinho. E aqui chegamos ao conceito de mastermind. Talvez você nunca tenha ouvido isso da maneira correta. Mastermind
não é networking superficial. É aliança estratégica com propósito definido. É cercar-se de mentes alinhadas com crescimento, porque sua mente absorve o padrão do ambiente. Se você vive cercado por pessoas que reclamam, duvidam e criticam, sua mente aprende limitação. Se você convive com pessoas que buscam solução, sua mente aprende expansão. Mas aqui está a pergunta desconfortável. Seu ambiente atual fortalece seus sonhos ou enfraquece sua ambição? Essa resposta pode explicar sua estagnação. E existe um detalhe ainda mais profundo nisso. Você pode não conseguir mudar todas as pessoas ao seu redor imediatamente, mas pode mudar o que consome. Livros, vídeos, mentorias, conversas, sua dieta mental molda seu futuro financeiro. E isso não é motivação vazia. É engenharia psicológica. Mas tudo isso prepara o terreno para algo maior. Existe um princípio no livro que conecta desejo, fé, persistência e ambiente em uma única engrenagem. Uma engrenagem que transforma pensamento em dinheiro de forma prática. E quase ninguém entende isso de verdade. No próximo trecho, você vai descobrir por que conhecimento sozinho não gera riqueza e o que realmente faz a diferença. E quando você entender isso, talvez perceba por que até agora estava jogando o jogo errado. Parte 3. Existe uma crença perigosa que mantém milhões de pessoas presas. Se eu aprender mais, eu vou ganhar mais. Mas aqui está a verdade desconfortável. Conhecimento sozinho não gera riqueza. Ele gera potencial. E potencial não paga contas. Napoleon Hill deixa isso claro, de forma quase provocativa. Conhecimento só se torna poder quando é organizado e aplicado com propósito definido. Percebe a diferença? A maioria das pessoas acumula informação. Poucas constroem direção. E direção é o que transforma pensamento em resultado financeiro. Imagine dois indivíduos. O primeiro consome livros, cursos, podcasts. Sabe um pouco de tudo. Fala bem sobre ideias. O segundo escolhe um objetivo claro. Organiza o que aprende em função desse objetivo. Executa diariamente. Quem você acha que prospera? Mas isso ainda não é o ponto central. Existe um mecanismo invisível aqui. Quando você aprende algo novo, seu cérebro libera dopamina. Você sente progresso, mas sentir progresso não é o mesmo que gerar progresso real. Essa é a armadilha moderna. Aprender virou entretenimento. Aplicar virou exceção. E aqui entra um dos princípios mais ignorados de quem pensa enriquece. Planejamento organizado. Desejo sem plano é fantasia. Plano sem ação é ilusão. Ação sem persistência é desperdício. E quase ninguém conecta esses 3 pontos. Você já percebeu quantas ideias incríveis você teve que nunca saíram do papel? Isso não é falta de inteligência, é falta de estrutura. Napoleon Hill fala sobre transformar desejo em um plano específico, com data, com valor definido, com estratégia clara. Isso ativa algo poderoso na mente. Especificidade gera foco. Foco gera intensidade. Intensidade gera movimento. E movimento gera oportunidade. Mas aqui vem um detalhe ainda mais profundo. O plano inicial quase nunca funciona perfeitamente. E isso é onde 90% das pessoas desistem. Elas interpretam obstáculos como sinal de incapacidade. Mas milionários interpretam obstáculos como feedback. Essa mudança de interpretação muda tudo. Fracasso não é o oposto de sucesso, é parte do processo. E aqui entra um insight que pode transformar sua forma de agir. Fracasso é apenas um evento. Fracassado é uma identidade. E identidade é escolha. Mas espere, ainda tem algo maior nisso. Napoleon Hill identificou o medo como o maior bloqueador da riqueza. Medo da crítica, medo da pobreza, medo da rejeição, medo do fracasso. Esses medos operam silenciosamente. Eles não gritam, eles sussurram. Não é a hora. Talvez depois. E se der errado?
E quanto mais você ouve esses sussurros, mais eles se tornam sua voz interna. Mas aqui está o ponto de virada. Coragem não é ausência de medo. É decisão apesar do medo. E decisão repetida cria confiança. Confiança cria ação consistente. Ação consistente cria resultado acumulado. E resultado acumulado cria riqueza. Mas existe um segredo ainda mais poderoso que conecta tudo isso. Napoleon Hill fala sobre algo que muitas pessoas interpretam mal. Ele chama de o sexto sentido, não no sentido místico, mas como a capacidade de tomar decisões intuitivas baseadas em experiência, foco e mente treinada. Quando você mergulha profundamente em um objetivo por tempo suficiente, sua mente começa a perceber oportunidades invisíveis para os outros. Você desenvolve sensibilidade estratégica, mas isso só acontece quando você elimina a dispersão. E aqui está a pergunta brutal. Você está realmente comprometido com um objetivo central? Ou está dividido entre dezenas de intenções superficiais? Riqueza exige concentração, e concentração exige renúncia. Mas o detalhe mais importante ainda não foi revelado. Existe um princípio final no livro que amarra todos os outros. E ele não fala sobre dinheiro, ele fala sobre energia. Uma energia específica que, quando canalizada corretamente, se transforma em poder criativo. E se você entender isso profundamente, talvez perceba que o jogo nunca foi apenas financeiro. No próximo trecho, você vai descobrir o que realmente sustenta grandes realizações e por que a maioria das pessoas nunca acessa essa força interna. Parte 4. Existe uma força dentro de você que, se for mal direcionada, cria distração, mas se for canalizada corretamente, cria império. Napoleon Hill chamou isso de transmutação da energia sexual. E antes que você interprete isso de forma superficial, pare. Ele não estava falando apenas sobre desejo físico, ele estava falando sobre energia vital, impulso criativo, força de realização. A mesma energia que gera atração é a energia que pode gerar inovação. Mas aqui está o que quase ninguém entende. Essa energia, quando não tem direção, vira dispersão. Quando tem propósito, vira poder. Pense em grandes realizadores da história. Eles tinham intensidade, magnetismo, presença. Não era apenas talento, era energia canalizada. E aqui está o padrão invisível. A maioria das pessoas dissipa sua energia em distrações constantes, busca por validação, prazer imediato, comparação social. Resultado? Pouca força concentrada. E riqueza exige concentração extrema de energia ao longo do tempo. Mas isso ainda não é o mais profundo. Existe uma conexão direta entre disciplina emocional e prosperidade financeira. Porque dinheiro é resultado de valor entregue. E valor entregue exige foco sustentado. Foco sustentado exige controle interno. E controle interno exige domínio da própria mente. Percebe como tudo volta para pensamento. Agora chegamos ao momento de revelar o detalhe que foi aberto no início do vídeo. O mecanismo que você já está usando, consciente ou inconscientemente. Sua mente funciona com base em predominância. O pensamento dominante tende a se manifestar em ação. Se o pensamento dominante é escassez, você toma decisões defensivas. Se o pensamento dominante é crescimento, você toma decisões estratégicas. Não é mágica, é padrão comportamental repetido. Napoleon Hill entrevistou centenas de milionários e todos tinham algo em comum. Eles cultivavam deliberadamente um estado mental dominante de abundância e possibilidade, mesmo antes dos resultados aparecerem. Eles não esperavam confiança para agir. Eles agiam até que a confiança surgisse. E aqui está o momento de revelação central. Riqueza não começa no banco. Começa na identidade. Quando você se enxerga como alguém disciplinado, estratégico e capaz, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam,
seus resultados mudam. E quando seus resultados mudam, sua realidade muda. Mas a maioria das pessoas tenta fazer o caminho inverso. Elas dizem, quando eu tiver dinheiro, eu vou pensar diferente. Mas o processo real é, quando eu pensar diferente, eu vou gerar dinheiro. Essa inversão é o divisor de águas. E agora vem a parte mais importante. Nada disso funciona se você continuar sendo espectador da própria vida. Leitura sem aplicação é entretenimento. Vídeos sem ação é distração. Conhecimento sem decisão é ilusão confortável. Se você realmente quer aplicar os princípios de quem pensa enriquece, comece com algo simples e poderoso. Defina um objetivo financeiro claro. Escreva o valor. Defina prazo. Escreva o que você vai oferecer em troca. Leia isso diariamente com emoção. Parece simples demais? Exatamente por isso funciona. Consistência supera intensidade ocasional. Agora respire fundo. Pergunte a si mesmo. Você está disposto a assumir total responsabilidade pela sua realidade financeira? Não pelo que aconteceu no passado, mas pelo que você decide fazer a partir de agora. Porque a verdade é esta: o mundo não recompensa a intenção. Recompensa a execução alinhada com valor. E você tem duas opções: continuar vivendo, reagindo às circunstâncias, ou decidir conscientemente moldar sua própria trajetória. Se este vídeo fez você perceber que sua mente é o ponto de partida de tudo, então você já deu o primeiro passo. Mas não pare aqui. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e nos comentários escreva: eu assumo o controle da minha mente. Não para mim, mas para você. Porque no momento em que você declara isso, algo muda internamente. E talvez, anos depois, você olhe para trás e perceba que foi aqui que sua mentalidade começou a se transformar. A riqueza começa como pensamento, mas só cresce quando vira ação. E agora a decisão é sua.